Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Hermínio C. Miranda, o grande escriba, sempre na companhia da filha do Hermínio, Ana Maria Miranda, e aqui no nosso programa foi revelado pela primeira vez um vídeo com o Hermínio palestrando, fazendo um seminário, né? Por uma única vez apenas, esse vídeo é inédito e está aqui no nosso canal à disposição de vocês, né? Mas não temos apenas esse programa sobre o Hermínio, temos os programas outros semanais e mensais. Por exemplo, amanhã temos o programa Resenha Literária com Silvio Mariano, pesquisador e documentarista espírita. É um programa sobre livros, né? Trazemos aqui algumas obras e conversamos com o Silvio, né, sobre o seu conteúdo. Na quinta-feira, temos o programa O Metro que melhor mediu Kardec sobre a vida e a obra de Herculano Pires. Semelhante fazemos com Ana Maria, conversamos com Heloísa Pires, educadora espírita, sobre a obra do pai. No domingo, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador Luciano Clay conversando aqui conosco. Todos os programas às 20 horas, já. Esses programas semanais, e temos também os programas mensais, também às 20 horas, no primeiro sábado, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, conversando com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE. No terceiro sábado, o programa Portfólio Fontes Primárias, batendo um papo aqui e trazendo fontes primárias do ACOL, o Museu Allan Kardec online, do querido Adair Ribeiro, que é quem conversa conosco no programa Portfólio Fontes Primárias. E no último sábado, o quarto sábado, temos o programa O Eco, da imprensa espírita, com Leonardo Marmo Moreira repercutindo tudo que sai na imprensa espírita. 8 programas à disposição de vocês. Mas na noite de hoje vamos conversar sobre algo que envolve a figura de Allan Kardec. Digamos assim, é uma homenagem a Allan Kardec, claro, trazendo aqui o grande e velho escriba Hermínio Corrêa de Miranda. Na narrativa da Ana Maria, tivemos um programa sobre o Santo Sudário, controverso. Ana Maria trouxe um artigo do pai lá de 1979, né? Há muita celeuma, uns aceitam como sendo do Cristo, outros da época da Renascença, e eu pedi a Ana Maria deixou claro aqui, né? Não cometeu anacronismo, né? E ela mesma disse que é um assunto infindo, né? Infindo, tinha aquele teste carbono 14, que depois uma parte da ciência disse que o teste foi feito de forma errada, né? Então é uma série de controvérsias, né? Mas que foi um estudo muito bom, porque um artigo, né, da pena do Hermínio Corrêa de Miranda lançou luz sobre muita coisa, né? Tem muita coisa intrigante e instigante ali no artigo, né? E corroborando até com a informação narrativa evangélica, né? O critério fica aí para vocês. Hoje será algo de uma homenagem a Allan Kardec. Então, é um prazer muito grande estar aqui com a Ana Maria fazendo esse programa, não é? É uma delícia de programa, Ana Maria, com aquela sua forma, não é? Transparente, autêntica, fraterna, amiga. Então, sabe narrar, se prepara para fazer esse programa. Então, para mim é uma alegria imensa. E eu estou notando que os irmãos estão gostando, né? Está virando uma coqueluche o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, não é? Pessoal, tive doente, estou voltando ainda, né? A meia boca, mas vamos lá. Vamos na tacadinha, pedindo ajuda a Jesus, já. Então vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita pela oportunidade de trabalhar e também trabalhar pela doutrina espírita, esta doutrina de imortalidade, de vida espiritual, possamos trazer aqui a contribuição do Hermínio Corrêa de Miranda através da conversa sempre quente e carregada de convicção de sua filha Ana Maria. Pessoal, eu quero aqui dedicar
esse programa Minha Mamãe Eva. Mamãe, te amo, não te esqueço. As nossas conversas do ano passado, antes de você desencarnar, aqueles meses que fiquei ao lado de tua cama. Mamãe, foi tão importante essa preparação para mim. E sinto a tua presença sempre, mamãe, a tua vibração. Então, te amo, minha mãe. Não te esqueço. Morrer é dobrar a esquina da vida, mamãe. Não é? Então, não há morte. A morte é um boato, o maior boato dos séculos. Morrer é apenas dobrar a esquina, não é? Os nossos mortos não estão mortos, apenas ausentes, no plano físico, né? Então, minha mãe Eva, te amo, mamãe. E obrigado por tudo que a senhora fez por mim, pelo dom da vida. Gratidão, manhinha. Pessoal, então vamos iniciar o nosso programa trazendo aqui a querida Ana Maria Miranda para a nossa tela. Vamos ver aqui o que nos traz Marianne na noite de hoje. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui com mais um programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, sempre na companhia da filha do professor Hermínio Corrêa de Miranda, essa narradora de primeiro patamar, tem uma narrativa maravilhosa e ainda emociona a gente, né? É uma oradora, né? Uma expositora aqui dos artigos do Hermínio, né? Chorona, né? Que toca a alma da gente, né? Sai os borbotões às vezes, mas é muita emoção sempre. Minha amiga Donana, tudo bom, Donana? Como é que você está? Como é que é? Já mudou? Não é mais Substituindo. Mariana? É Donana. A dona fazer o quê, né? Ser o dono do programa tem que aguentar. Diz aí, Marianne, tudo bom, Ana? Como é que você vai? Tudo bem, muito obrigada, Bruno. Boa noite a todos. E bom te ver bem. E também eu com meu ombro, mas tudo bem, graças a Deus. Estamos juntos. Ana Maria, você sabe aquele ditado, promessa é dívida? Oh, Isso é um ditado que corretíssimo para mim, não é? É ratificado pela vida, pelo tempo agora. Promessa da filha de Hermínio, aí, né, ganha outra proporção, né? não. Porque minha amiga Ana Maria trouxe aqui, semana passada, as obras que Dona Beatriz, né, devolveu para Ana, né? Dona Foi. Beatriz guardava as obras, e dentre essas obras, a obra Melancton. Aquilo me chamou a atenção, eu digo, quer dizer, o Melancton reencarnado lendo Melancton. Aí Ana Maria interviu dizendo, Bruno, e há uma foto do Melancton, né? Impressionante, o papai lendo aquilo. Então, Ana, eu pedi a você, por favor, para a gente, no programa de hoje, trazer. Eu pensava que era uma foto, mas são algumas fotos. Só que, Ana, há uma peculiaridade nessas fotos, né? É. Chamadas coincidências, que no Espiritismo não há coincidências, né? Mas Ana é quem vai explicar aqui quais são essas coincidências. Pessoal, então eu vou compartilhar. Você permite, Ana? Por favor. Vamos lá e qual é a peculiaridade que a gente já nota nessa primeira foto, Ana? Bom, cada um tem a sua, né? Mas eu sempre disse que papai era fanatizado por livros, né? E onde ele estava, ele reverenciava os livros. Você vê que essa foto aí está datada de 1561, eu acho, pelo que eu estou vendo aqui. Mas olha o que que ele tem na mão aqui, perto da barriga. Um livro na mão. Exatamente, aqui, Tá vendo como é que ele era magrinho, meio calvo em cima, de óculos e com um livrinho na mão. Mas tá ele lá. o Não Ana, aí, parece com o me pai. permita, eu vou forçar a barra, viu, Ana? A forçação de Sim, barra é minha, né? Mas até aquele tá. jeitinho da cabeça do Hermínio, essa imagem É, do Melancton tem, né? Aquele é, jeitinho. e a esquerda em cima é o dístico dele, do Melancton, aquela cruz com aquela cobra assim. Olha lá, é o dístico dele.
Ok. do Melanchthon. Ana, e essa aqui, novamente, o livro. Essa, novamente, vocês reparam, ele está fazendo aí a Confissão de Augsburgo para o rei. O que ele tem na mão? Olha Um lá. livro, um papel. Olha lá. É ele que está falando. Ele que está falando para o rei. Tá bom? Maravilha. Vamos mais uma. Aí já é o Lutero muito mal de saúde e os amigos em volta dele confortando, né? E o papai, aspas, Melanchthon, sentado para os senhores aqui à esquerda, ele está sentado com o livro na mão. Olha Ele lá. devia estar orando, mas Ana, é o papai. é impressionante essa coisa, Ana. Essa É, coincidência, essa simetria é impressionante. E você disse até o jeito que o Hermínio lia os livros com a reverência, né? Com a é. reverência. Você vê que tem uma coisa embaixo do livro, né? Até embaixo do livro É. tem uma coisa, não sei o que que é. Mas ele está sempre com o livro na mão. Eu reparei isso quando eu recebi essas fotos no livro, eu fiquei encantada. Você me dizia que o Hermínio gostava de botar uma almofada, né? Botava o livro Botava, em cima, botava, né? botava. Essa daí é a única foto que ele não, é a única foto do livro que não tem ele com o livro, por quê? Lutero tinha acabado de morrer. Vocês veem que todos os seguidores dele ajoelhados, tristes, e o Melanchthon fazendo a prece para ele, né, do defunto, né? Ele já estava morto. É Melanchthon, um amigo, que estava fazendo a prece dele final. Ana, olha mais uma aqui, mais uma simetria. Outra vez, esse daí é a tradução chama tradução da Bíblia. Tá o Lutero no meio, em pé, o Melanchthon Vamos à lá, esquerda. aqui. Para mim, aqui, o Melanchthon à esquerda, com o livro aberto, falando alguma coisa para o Lutero, e o Lutero prestando atenção, repara só. E os outros todos em volta. Impressionante. Ele com o livro na mão de novo. É isso aí. Ana Maria, impressionante, impressionante, não é? Daí eu acho que é um sentimento de filial primeiro, só amor pelo pai, mas Ana, não há sentimento de reverência ao espírito com jornadas assim. Não? A gente já sabe, Barnabé, as informações que o Hermínio teve, Felipe Melanchthon, que foi um grande amigo de Lutero, não é? E era um Foi. jovem na época, era um jovem na época da Reforma Protestante, né? Isso mexeu com você quando você soube disso, Ana? Nossa, eu tive vários orgulhos do papai diferentes em épocas diferentes, mas essa do Melanchthon me derrubou, porque realmente é uma personalidade, né? Assim como foi Barnabé, quando eu fiquei encantada também, quando soube que ele foi Barnabé. E São Bernardo de Claraval, que teve uma importância supina na igreja da época, né? E Robert Browning, e os sacerdotes que ele foi no Antigo Egito, mas essa do Melanchthon realmente ele foi um grande amigo do Lutero e responsável. Ele assumiu o protestantismo depois que Lutero morreu, né? Ana, e eu queria aqui indicar para as pessoas já uma obra de Hermínio, que é um best-seller já, né, da coleção Hermínio Corrêa de Miranda, que é a obra em 2 volumes, As Marcas do Cristo. Ana, houve um momento nessa encarnação que eu li As Marcas do Cristo, eu fiquei em dúvida, né? Porque o Hermínio fala ali, veja bem, do Lutero sendo Paulo de Tarso que retornou. Mas hoje, quando você junta o mosaico, hoje a gente sabe que Barnabé, né, estava ali, foi o grande companheiro de jornada do apóstolo Paulo, né, naquela saga de levar o evangelho aos gentios. Aí você vê, o Melanchthon está ali juntinho de Lutero, né, novamente, os dois.
Então, são essas pedrinhas que vai formando o mosaico, né? Então, leiam essa obra, e é uma obra, como cada obra de Hermínio é maravilhosa, mas é uma obra fantástica, não é, Ana? As Marcas do Cristo. Eu acho lindo. Realmente, o papai era o papai. Eu vou usar uma expressão aqui que usam para os grandes astros, né? Hermínio é the best, The the best. best, Ana, porque, Ele foi one of the best entre os bests. Eu pois diria é. assim. One of the best within the best, yes. Então, professor Hermínio, gratidão sempre, sempre, sempre. Hoje eu perguntei a Ana antes de entrar aqui, não é? Sempre pinta um clima no ar de emoção. Eu digo, Ana, tá com frio na barriga, Ana, que é Oh, sempre um momento especial quando a gente aperta o play, vamos lá juntos. Mas, Ana, hoje você vai trazer um artigo do Hermínio, né? E esse programa de hoje não deixa de ser também uma homenagem a Allan Kardec. A gente vai sim, saber por quê. E me diga só uma coisa antes de eu passar a palavra definitivamente para você, Ana. O Hermínio dizia, não é, para ti que Allan Kardec merecia ter sido mais homenageado, não é? Ele foi pouco reverenciado aqui no Brasil. Foi isso mesmo? foi. Esse foi um artigo que ele escreveu para o Reformador em 1905, acho que foi 59. Foi em 1959 esse artigo. Depois eu vou confirmar isso. Mas é desnecessário dizer, né, Bruno, que papai tinha alucinação pelo Kardec, né? Ele conheceu Kardec, dito pelo doutor Bezerra, pessoalmente, quando ele foi Robert Browning. Ele saiu da Inglaterra e foi exilado em Paris e foi lá conhecer o Kardec, que ele já tinha ouvido falar do Kardec. Kardec recebeu ele com toda alegria, deu os livros para ele. Eu não sei se foram todos ou se foi só o Livro dos Espíritos, acho que foi o todos. E ele, Robert Browning, começou a ler e perguntou ao Kardec se ele podia voltar para assistir as coisas das mesas que mexiam e subiam. Então, Kardec disse, fica à vontade, vem. Então, ele foi 2 vezes lá, na casa do Kardec. E quando, aos 36 anos, que o Fleury deu aquela lista para ele com o Livro dos Espíritos e tal, e tal, e tal, que ele foi ler o Livro dos Espíritos, ele disse assim, ué, mas esse livro eu já li. Ele pensou com ele mesmo aqui nessa encarnação, ele tinha 36 anos. Ele falou assim, mas esse livro eu já li. Tinha realmente lido. Ele leu entregue pelo próprio Kardec para ele. Isso foi confirmado pelo Divaldo para ele. Não há como negar. Ana, e eu estou de acordo com o professor Hermínio, viu? Ele está coberto de razão. Por isso que você disse que ele era fissurado em Kardec. Ana, toda homenagem a Kardec será sempre pouca. Será sempre pouca. O programa hoje que é light, uma homenagem ao nosso querido codificador do Espiritismo. Com Ok, você, a palavra, Aninha. obrigada, Bruno. Eu acho que é desnecessário para todo mundo dizer que o papai tinha Kardec como exemplo de vida. E ele conheceu Kardec com 36 anos de idade. E Kardec acompanhou ele, papai, até os 92 anos e meio, quando ele faleceu. Mas não foi porque ele faleceu que ele deixou de gostar de Kardec. Ele dizia que ele não tinha mais como pesquisar a obra de Kardec, que ele estava muito velhinho e não tinha mais, mas ele queria ficar com Kardec, pelo menos na lembrança. Mas isso sem contar, né, aquelas encarnações anteriores dele, dito a ele pelo doutor Bezerra, ele conheceu Kardec pessoalmente, quando os 2 filhos, o Robert Júnior, exilaram ele em Paris, ele já conhecia Kardec de nome e foi até a casa de Kardec para conhecê-lo, e o Kardec o recebeu, e eles conversaram sobre as teorias de Kardec, e Kardec ofertou a ele, eu não sei se 1 ou
eu já tinha escrito um ou todos os livros dele, mas ele levou pelo menos o Livro dos Espíritos, com certeza. Como o Robert Browning levou para casa. Pois bem, isso deve ter sido o Livro dos Espíritos. Quando ele reencarna como Hermínio Miranda, aos 36 anos, que ele estava perdido, que ele foi falar com Fleury, o Fleury deu a lista para ele dos livros que ele leu. O primeiro era o Livro dos Espíritos. E quando ele leu o Livro dos Espíritos, ele disse assim: peraí, eu já conheço esse livro, eu já li esse livro antes. Ele pensou, com os 36 anos dele aqui no Brasil, né? Eu já li esse livro, conheço esse livro. Claro que ele conhecia. Ele conheceu ao vivo, quando Kardec entregou o livro para ele. Ele leu naquela época o livro. Então, ele já conhecia e já admirava demais o Kardec. Aí foi uma paixão para o resto da vida, né? Entre eles dois. Mas o papai escreveu um artigo sobre isso, sobre a importância do Kardec na vida dele, um pequeno artigo no Reformador, em 1969, e, e, e esse artigo foi provocado por uma homenagem feita pelos Correios do Brasil, que homenagearam Kardec com um selo quando da passagem dos 100 anos de falecimento, de desencarne do Kardec. Papai pegou aquele artigo, aquele fato, e fez um artigo. Por quê? Porque ele achava que Kardec era uma pessoa conhecida já, muito conhecida no mundo, mas que, assim, faltava uma homenagem, uma coisa maior, uma, um gosto maior pelo Kardec aqui no Brasil e das coisas que ele conhecia. Então, ele não tinha tido ainda o reconhecimento que ele merecia, o Kardec ainda não tinha tido. E ele achou esse do selo um pequenino reconhecimento, por isso que ele escreveu sobre isso. Mas então ele disse que ele foi analisar os motivos desse fato do Kardec não ter essa projeção. Eu vou ler aqui porque é muito interessante. Ele diz assim, que após analisar os motivos desse fato, ele concluiu, papai, que o padrão reinante para se medir o sucesso de alguma coisa ou de alguma pessoa em termos humanos é meramente quantitativo e não necessariamente qualitativo. Ou seja, o êxito mundial depende basicamente da quantidade de pessoas que conseguimos influenciar com nossas ideias e não com a qualidade das ideias. E ele diz, então, que dentro dos gabaritos humanos, o nazismo belicoso e sanguinário alcançou êxito muito maior do que o evangelho da não violência pregado e exemplificado pelo Mahatma Gandhi. Então, não era a qualidade que o povo procurava, era a quantidade de influência que a pessoa, o autor tinha, ou a pessoa tinha que ter no mundo. Bom, esse artigo o papai escreveu há 54 anos atrás, no Reformador, né? E, na época, os grandes pensadores eram Jean-Paul Sartre, era Simone de Beauvoir, Albert Camus e Gabriel Marcel, que seguiam as ideias de Kierkegaard, né? Querendo convencer as pessoas que a vida era um jogo sem sentido, num universo sem Deus, onde o homem deve apenas viver de acordo com suas inclinações. Papai diz que todos estes e mais outros conceitos citados são todos uniformemente obscuros e difíceis de entendimento pelas pessoas comuns, ou seja, o que ele chamava de um homem da rua. O homem da rua que não lê, que não tem acesso à literatura, peteté. Pois bem, então ele diz que ele, papai, se considera um homem da rua. Ele se considerava um homem da rua. Aqueles para qual a verdade não é facilmente entendida,
Enquanto isso, ele fala, as ideias espíritas expõem um verdadeiro roteiro filosófico do que no que Kardec escreveu, que exige, para a sua aceitação e sua prática, um esforço muito grande de transformação íntima. A pessoa, para entender, precisa fazer um esforço de transformação íntima, um trabalho pertinaz de reforma moral, uma elevada dose de tolerância para as falhas do próximo e um intransigente rigor com as nossas próprias deficiências. Então, Kardec ensina isso, que é o mais importante, e é muito difícil de um homem da rua entender, mas aos poucos vai entendendo. Compreende? Porque são conceitos muito pesados. Tudo isso Kardec ensina. Bom, o papai termina esse artigo, que é curto, por dizer que no Espiritismo, cada pessoa se torna responsável pela sua própria grandeza. E ainda que a semeadura seja livre, a colheita é obrigatória, como Kardec ensina. Não adianta brigar com a lei, né? Não adianta ir contra a lei. Cada um é responsável pela sua própria miséria. Papai escreve assim. E para encerrar, ele cita que para alguns, Kardec é apenas um nome, mas para os que o estudam, é um guia seguro a iluminar nossos caminhos de trânsito para as conquistas espirituais. Esse foi o artigozinho dele para o Reformador, que ele fala essas coisas. Então, naquela época, em 1969, eu acho, se não me falha a memória, o Correio Brasileiro, fazendo uma coisa muito interessante e vendo o crescimento do Kardec, né? O crescimento de um Kardec de uma forma geral e já aglutinando muita gente aqui no Brasil também, aqui, emite um selo comemorativo dos 100 anos de desencarne do Kardec. Então, aí que eu vou entrar com uma pequena coisinha que me toca. Me tocou muito, aliás. É o seguinte, o papai, quando nós morávamos nos Estados Unidos, fui 6, 7, 8, 9 anos e tal, a Marta com 2, 3 e tal, o Gilberto bebê. Aí ele começou a incutir na gente, aos pouquinhos, as coisas da instrução. Então, ele me dava livros para ler para criança, histórias de crianças. Mas ele me dava esses livros para ler. Ele me dava discos com as músicas que estavam famosas nos Estados Unidos. Naquela época era música, hoje em dia é barulho, né? Vamos falar a verdade. Então, música. E os cantores cantavam com aquele belíssimo inglês ao vivo, porque não tinha videotape nas televisões ainda. Ele gravava programas para eu ouvir, para acomodar o meu ouvido aquilo que estava sendo dito, era um audiovisual. Eu aprendia a ver a pessoa e a ouvir a pessoa e ouvir o inglês, para não esquecer. E ele trouxe até para o Brasil essas gravações. Eu continuava com 11 anos ouvindo os programas na televisão americana. Pois bem, ele me deu vários presentes, papai, ao longo da minha vida, né, de infância nos Estados Unidos. Primeiro foi o patins. Eu tinha loucura por patins, mas os patins naquela época eram de ferro, as rodas de ferro e tudo mais. E foi meu primeiro presente em 1950. O segundo presente foi uma bicicleta, que eu amei de paixão. E quando foi em 1952, ele me deu uma coisa que, de início, 52 eu já tinha 9 anos para 10, 9 anos. Ele me deu uma coisa que me espantou um pouquinho, mas depois eu entendi o que ele queria com aquilo. Ele me deu um álbum de colecionar selos. Eu falei, bom, 9 anos, eu falei, tá bom, vamos ver o que é isso, né? Aí ele me disse que ele me deu um álbum
1952, e que eu ia aprender a colecionar selos, ia compreender o nome dos países todos, era uma técnica muito sutil, muito delicada, que tinha que cuidar dos selos, não podia, badadá. E tinha lojas especializadas em Nova York para vender selos já antigos, moedas antigas e relógios antigos. Eram casinhas pequenas assim em Manhattan, né, onde ele trabalhava. Então, ele me deu. Posso mostrar o álbum para vocês? Posso mostrar, Bruno? Deve, Aqui. deve. Aqui. Está caindo aos pedacinhos, mas aí, está tudo varadinho, mas olha ele aqui, tá vendo? E aqui dentro tem as datas que eu ganhei os livros, olha lá, 1952, depois eu em Volta Redonda, já em 1955, e por fim, já no Rio de Janeiro, em 1960. Eu fui escrevendo aqui. Mas aqui era o álbum, deixa eu mostrar uma página aqui para vocês, a esmo. Por exemplo, aqui eram os selos da Argentina. Você vê que o álbum tem o selo impresso, como esse aqui, por exemplo, é impresso, e tem depois, se eu conseguisse aquele selo numa casa de selos, eu colava em cima dele. Mas tinha um modo de colar. Não é quando você chegar lá e passar cola. Não, não podia, porque aí estragava o álbum. Então era assim. Deixa eu ver se eu consigo encontrar um aqui. Aqui tem um. Vou botar, ver se eu consigo botar aqui no meu computador. Esse selo aqui. Vocês estão vendo? Este? Claro. Aham. Deixa eu ver se esse. Olha lá, tem um papelzinho embaixo. Tem. Tá vendo? Esse Aham. papelzinho colava no selo e colava no álbum. Só que se eu quiser tirar ele agora, ele tira, não deixa mancha nenhuma no livro. Aham. Agora, se eu colasse com cola e tirasse, estragava o selo, estragava o livro. Então, isso tudo era feito com pinça, pinça. E eu tenho esse livrinho desde 1952. Bom, então, eu continuei colecionando selos, e quando cheguei no Brasil, aí se tornou um pouco mais difícil, porque em Volta Redonda eu não tinha conhecimento, e além do mais eu tinha que estudar tudo de português, porque eu ia fazer a admissão e ginásio, e eu não sabia nem falar português ainda, quanto mais escrever e ler e tal. Bom, aí parei com o álbum, ele ficou guardado muito tempo, estragou e tal. Bom, mas aí o papai tinha muitos amigos, né? E ele ia almoçar todo dia perto da companhia siderúrgica. Ele tinha um restaurante que ele gostava muito. Sempre ia um amigo com ele, de trabalho, mas ele tinha um amigo que era muito amigo dele, eu não me lembro agora do nome dele, mas isso no prédio da companhia siderúrgica, não era na Sotec, não, onde ele almoçava com o Luciano. Ele mudou do prédio da companhia siderúrgica na Avenida 13 de Maio para a rua onde ficava a Sotecna. Na Sotecna ele almoçava com o Luciano dos Anjos sempre. E lá na companhia com esse amigo dele. Aí, conversando um dia, eu estava conversando com um amigo dele, aí um dia esse amigo chegou com outro amigo. Então ficaram os três conversando sobre as coisas e tal. O amigo do amigo queria conhecer o papai e tal, não sei o que e tal. Aí o papai perguntou para ele: e você, assim, o que que você faz? Ele disse assim: eu trabalho nos Correios. Aí o papai: nos Correios? É. Aí ele disse assim: que coincidência, a minha filha mais velha, eu estava lá, digamos, no clássico, fazendo já quase vestibular para a PUC, mas eu já estava no clássico. Minha disse assim: a minha filha fazia coleção de selos nos Estados Unidos, ela tinha um álbum, tem um álbum. Ele disse: é. Ele disse: porque os Correios publicam, às vezes, selos comemorativos. E, por falar no senhor, é, como espírita que o senhor é, eu tenho até uma surpresa. O papai falou: qual? Ele disse assim: é que os Correios emitiram um selo em comemoração, não, em comemoração, em homenagem, né, aos 100 anos de falecimento do Allan Kardec. E esses selos vêm embrulhados numa cartela, e eles têm o selo colado, que é o selo do dia que eles são lançados,
com carimbo do Correio Brasileiro do primeiro dia de circulação. Papai disse, nossa, mas sobre o Kardec? Ele disse, sobre o Kardec. Vou trazer para o senhor. Aí começou, Bruno. Ele começou a me mandar tudo quanto era selo comemorativo. E eu tenho esse selo, só que esse envelope com essa quantidade de selos, mas eu tinha de tudo, até do 36º Congresso Eucarístico Internacional, que foi no Rio de Janeiro, eu tenho. Acho que foi o primeiro que eu recebi dele, eu tinha tudo. E papai um dia me chega em casa com o selo comemorativo do desencarne do Kardec. Confesso a você que ele ficou emocionado. Eu nem tanto, porque eu não estava tão dentro do assunto ainda. Mas ele, papai, ficou emocionado quando ele me entregou essa relíquia que eu tenho, que isso é uma relíquia. É o selo comemorativo colado, porque para não descolar mesmo, colado, com o carimbo do correio no primeiro dia de circulação. Eu tenho também primeiro dia de circulação, de circulação não, primeiro dia em que o estado, o Rio de Janeiro deixou de ser capital e virou Guanabara, estado da Guanabara. Eu tenho o selo de comemoração do primeiro dia de circulação do selo para o Rio de Janeiro como Guanabara. A Fundação de Brasília, com Juscelino Kubitschek, eu tenho todos esses selos originais com carimbo do primeiro dia de circulação. Eu tenho uma coleção relativamente valiosa que, no momento, está perdida aqui no Mafuá das minhas lembranças, das minhas coisas, porque eu tenho muito papel. Mas, então, eu trouxe esse artiguinho do papai, dizendo que Kardec não tinha tido ainda as homenagens que ele merecia e dizendo o motivo, que as coisas eram mais quantitativas do que qualitativas, e trazendo essa lembrança da minha infância, posso dizer praticamente da minha infância, já não foi mais da minha juventude, porque eu já estava no Brasil e eu não tinha como comprar os selos, né? Ele me levava até Manhattan. Mas então eu tenho esse selo, é uma relíquia, e eu gostaria de mostrar para você, se você pudesse mostrar ao público conforme eu te mandei. Com certeza, Ana, agora mesmo. Pronto, meus queridos irmãos, olha o selo aqui. Ana, primeiro eu vou mostrar ele num tamanhozinho menor, para a gente Tá, ter ele de forma em totum, né? exato. Tá aí, Ana. Aí ele é 31 de março 1969, primeiro dia, está aqui, Aqui, primeiro dia, Guanabara. Guanabara, né, aqui ainda era Guanabara, primeiro dia de circulação, 31 de Titulação. março de 69, em cima do selo, o selo está colado, centenário de morte, 1969, Brasil Correio, e aqui em cima, à direita, lá em cima, está assim, trabalho, solidariedade e do lado de cá, tolerância. Tolerância. Allan Kardec, 31 de março de 1969, Correio, Rio de Janeiro, Guanabara, Brasil. Essa tríade aqui, trabalho, solidariedade e tolerância, é do próprio Kardec. A gente encontra isso em obras póstumas. Ana, e aqui um detalhezinho, o Dômen Druida, não é? Do túmulo de Kardec, que se encontra no Père Lachaise, né? Exatamente. Então, imagina você a emoção quando esse amigo do papai entregou esse selo para ele e ele me trouxe. Eu tenho vários, eu preciso encontrar, porque eu tenho selos assim muito valiosos, não valiosos para vender, porque eu jamais venderia, mas eu preciso colocar no albinho. E eu me orgulho dessa ideia do papai de começar a nossa instrução por coisas instrutivas e por coisas importantes. Esse selo foi do Allan Kardec, mas eu tive de várias coisas. Fundação de Brasília foi um evento. Passar o Rio de Janeiro para o estado da Guanabara, depois para
que era Rio de Janeiro era a capital do Brasil, passou para Brasília, aí foi a inauguração de Brasília e a inauguração da Guanabara, no Rio, aqui, né? Eu tenho todos esses selos, uma coisa, a visita do Papa também, uma coisa, eu tenho tudo isso, primeiro dia de circulação. Então, eu só queria mostrar essa simetria, primeiro, do Melancton, sempre com os livros, papai sempre com os livros, livro e papai e o livro. E depois essa recordação da minha infância, que é muito cara a mim, para quem está nos assistindo, pode ser uma coisa até infantil, mas foi a forma de papai começar a nos instruir devagarinho, com coisinhas muito pequenas, mas para mostrar o que a gente ia encontrar pela frente. E a paixão dele por Kardec. Ana, o Hermínio, no artigo, quando ele cita, né, os presumíveis motivos, né, de Kardec ainda ser pouco homenageado, você se referiu àquela passagem, o Hermínio falando sobre que é uma doutrina de responsabilidade, né, imensa, é uma doutrina de cultura, mas é uma doutrina que veio também, né, para toda a gente. E eu fiquei emocionado, Ana. O Hermínio se considera ele o homem da rua, não é, Ana? Isso é impressionante, né? Está escrito no Reformador. Ele usou, eu copiei o parágrafo dele, copiei, por isso que eu li, que eu queria chamar a atenção para esse fato. Ele dizia que ele era um homem da rua, então falar de Kierkegaard para ele não adiantava nada, tinha que explicar as coisas. E Kardec explica tudo. Kardec explica tudo. Ele dá os preceitos dele, como deve fazer, quando deve fazer, de que jeito, o que, como tem que ser. Então, explica tudo direitinho, para aí a pessoa que é da rua vai devagarinho aprendendo. Entende? Sei. Não é assim, não. Ana, agora eu queria fazer um pedido a você, não é? Porque, Aninha, me permita falar assim, ah, você teve a tua atividade profissional, né? Ana, e a tua vivência? Você morou na América um tempo, veio para cá. Ana, você é uma pessoa com uma mentalidade cosmopolita, né? Você é uma mulher, né, além do seu tempo, né? Ana, eu queria que você falasse do valor, da importância, porque alguns desavisados sempre o já. Ana, o túmulo de Kardec, o Dom Druida, né? Ana Maria, tem espíritas que dizem, né? Mas para que isso? Os espíritos não estão em túmulo. Pessoal, uma personalidade dessa, o túmulo, aquele dom druida, tem um valor histórico, não é? Pelo amor de Deus, aquilo é de uma importância, não é? Aquilo é um patrimônio cultural da humanidade, do espiritismo. Mas eu queria lhe perguntar, você que recebeu o presente do teu pai, não é? Então, um livrinho para colecionar os selos. Ana, os desavisados que digam, ah, mas para que esse negócio de selo de Kardec? Ana, isso é um reconhecimento da nacionalidade a essa personalidade e, por conseguinte, a nossa doutrina também. Não é isso mesmo, Ana? Com certeza absoluta. Kardec nasceu na França, Kardec morava na França, Kardec construiu a teoria, a doutrina dele na França, mas ele era um homem internacional, ele era um homem mundial, ele era um espírito elevadíssimo diante de Deus e de tudo, né? E as pessoas foram aceitando aquilo aos poucos. Papai só achava que devia ser mais, uma aceitação maior, é só por isso. Aí é que ele disse que ele era, Kardec venceu aspas, né? Ele conseguiu aglutinar tanta gente em volta dele porque ele explicava as coisas. Não era Kierkegaard, não era Albert Camus, não era nada disso. Eram pessoas que falavam que diziam que não precisava nem de Deus. Não, Kardec dizia o que fazer
e o que se fizesse isso ia acontecer aquilo. Ele explicava para o homem da rua, ou seja, para aquele que não conhecia nada. E essa foi a grande coisa dele. Ele foi um professor, aliás, ele era professor. Ele sabia explicar a doutrina, né? Ele sabia colocar as coisas nos seus devidos lugares dentro da doutrina que ele estava criando. E papai era fanático, fanático no bom sentido. Ele tinha alucinação, um grande amor pelo Kardec, muito grande. E o fato Quem quiser, assiste o seminário, onde esse amor é ressaltado a todo instante, e onde o Hermínio fala que se encontrou com Kardec, e o próprio Hermínio, né, que conversou com Kardec. Ana, eu queria encerrar esse programa de hoje aqui, antes de te pedir para fazer a prece, com Emmanuel, para a gente ver a dimensão que o plano espiritual dá a Kardec, onde Emmanuel diz o seguinte, né? Jesus é a porta, Kardec é a chave. Né? Então, isso aí resume a importância sempre da gente homenagear essa figura maravilhosa, né? Allan Kardec, Monsieur Allan Kardec, né? Então, minha querida Ana, você com a prece final. Sim. Senhor, o Senhor criou todas as criaturas do mundo, pessoas e animaizinhos e até a formiguinha. Mas o Senhor criou grandes homens do mundo. Um deles foi Allan Kardec. E o Senhor sabe disso melhor do que ninguém. Esse homem influenciou o mundo. Não foi uma geração, não foi um país, não foi um continente, foi o mundo. Ele influenciou o mundo inteiro. Benditos aqueles que eram homens da rua, que eram neófitos, né? E que leram os livros dele com a maior simplicidade. Ele escrevia para que todo mundo pudesse entender o que ele estava falando. E tudo era muito importante. E ele mostrou o que se fazia de certo, vinham os prêmios, o que se fazia de errado seria cobrado mais tarde. Mostrou a caridade, que era muito importante, mostrou o respeito, tudo que era possível dentro de um código de ética que ele criou e que se estendeu pelo mundo inteiro. Graças a Deus, graças ao Senhor, que esses ensinamentos desse homem passaram pelo mundo inteiro e todas as pessoas têm a mesma impressão sobre ele, a mesma paixão por ele, a mesmo respeito por tudo que ele falou. E como aprendemos? Quanto aprendemos? Papai tinha loucura. E papai dizia que ele, aos 92 anos e meio, que ele já não podia mais, papai não podia mais ler, nem escrever, nem usar o computador. Ele sentia falta de ler os livros de Kardec, ou de reler os livros de Kardec. Ele não fazia questão do computador, nem de escrever, nem não. Ele queria reler os livros de Kardec. Então, eu lhe agradeço por isso, porque este homem que o senhor criou iluminou a vida do papai, a vida inteira, quase que a vida inteira dele, desde os 36 até os 92 anos e meio dele, e fez do papai também um propagador daquelas ideias deste homem maravilhoso que o senhor criou. Muito obrigada, da minha parte de filha, muito orgulhosa. Bem, meus queridos amigos e irmãos, encerramos aqui, mas convidamos a todos para a semana que vem, nessa mesma hora, aqui com Ana Maria, trazendo essas pérolas, né, que o Hermínio nos deixou e que a gente vai formando aqui devagarzinho
um mosaico, porque esse discípulo de Kardec merece sempre também a nossa homenagem. Dedico esse programa a você, minha mãe amada, no plano espiritual. Mamãe, te amo, não te esqueço. Dona Ana, mais uma vez, gratidão, viu? Namastê. Vamos lá, pé na tábua, até semana que vem. Até semana que vem a todos. Muito boa noite.